Para você, 7 dias depois, Lula decide lamentar ciclone no Rio Grande do Sul que deixou vários mortos e desaparecidos. Muito bem, então, vamos lá, trazendo aqui essa informação para você que está ligado com a gente. O que acontece? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lamentou nesta segunda-feira, dia 11, em Nova Delhi, o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e o terremoto que matou mais de 2.000 pessoas no Marrocos na semana passada. Não tem muita explicação para a ocorrência das tragédias, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta, disse Lula, pouco antes de embarcar para Brasília, após ter participado da cúpula do G20 na capital indiana. Lula foi criticado por não ter visitado o local da tragédia no Rio Grande do Sul, que soma 46 mortos e 46 desaparecidos. Em seu discurso no G20, no último sábado, dia 9, o petista chegou a citar a tragédia, mas para abordar questões climáticas. Agora, mesmo no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais. Não podemos deixar questões geopolíticas sequestrarem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido, disse em Nova Delhi. Neste domingo, dia 10, 6 dias após a passagem do ciclone, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, visitou a região e anunciou a liberação de recursos para as vítimas e para a reconstrução de infraestrutura danificada. Muito bem, meus amores, e é o seguinte, eu vi o Edson até comentando aqui, né, dizendo que houve uma abertura de comportas, alguma coisa nesse sentido, né, e tem uma informação complementar aqui que eu gostaria de trazer para vocês, tá bem? É o seguinte, meus queridos. Catástrofe no Rio Grande do Sul. Não há evidência de que barragens tenham influenciado, diz secretária de Meio Ambiente sobre enchente no Vale do Taquari. Com quase 400 quilômetros de extensão, o Rio das Antas nasce em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, e este se estende até o interior de Cotiporã, onde vira o Rio Taquari por mais 140 quilômetros até desaguar no rio Jacuí, entre Triunfo e São Jerônimo. Na região de serra, o sistema Antas-Taquari abriga diversas centrais hidrelétricas de pequeno porte. 3 delas administradas pela Companhia Energética Rio das Antas, a Ceram, viraram alvo de discussão e também depois da enchente que devastou cidades do Vale do Taquari no início da semana. Teriam as usinas hidrelétricas de energia Castro Alves e Monte Claro em Veranópolis e 14 de julho em Cotiporã de alguma forma contribuído para a tragédia em Mussum, Roco, Sales, Encantado, Lajeado e Estrela? Essa é uma das tantas perguntas que um inquérito civil aberto pelo Ministério Público Federal tentará responder. 3 procuradores da República já estão trabalhando na investigação. A Prefeitura da região de Serra e o Governo do Estado já pediram uma série de documentos para a Ceram, mas até o momento não havia evidência técnica que a tragédia no Vale do Taquari tenha qualquer relação com as usinas hidrelétricas. A Operação Barragem
a operação das barragens não influenciou no que a gente viu a partir de Santa Teresa, afirmou nesse domingo, dia 10, a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, que é engenheira florestal e doutora em geociência pela Unicamp. Desde sexta-feira, dia 1º, estávamos trabalhando com as 3 barragens, visando muito a questão da segurança. Em caso de muita chuva, o primeiro ponto a verificar o plano de segurança das barragens, se há algum risco e probabilidade de se romper, assegurou a secretária, dizendo que quem controla o setor é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O fato é que tivemos muita chuva. A água passava por cima da barragem, destacou. Segundo Marjorie, das 3 barragens administradas pela Ceram, 2 têm pequenas comportas e outra não. É um tipo chamado de barragem solteira. As comportas das 2 que contam com o dispositivo são pequenas e incapazes de controlar o fluxo de água naquela quantidade, assegurou. Segundo a secretária, a barragem de Castro Alves tem vazão média de 160 e 200 metros cúbicos por segundo, mas na tarde da segunda-feira, dia 4, o volume chegou a quase 10 mil metros cúbicos por segundo. Isso demonstra que o fenômeno foi excepcional. Em postagem no Instagram, a A100 Engenharia Estrutural, onde analisou os impactos da chuvarada, o engenheiro Samuel Schneider frisou que as barragens não potencializaram as enchentes e não abriram as comportas. Isso porque, segundo ele, são barragens a fio de água que apenas deixam o excesso de água passar, diferente de barragens com grande potencial de armazenamento que conseguem controlar até certo porto ou certo ponto a vazão de um rio. Para o especialista, é possível que as barragens atenuem mesmo que pouco a velocidade da água numa situação igual a essa. Números levantados pela Metsu Meteorologia ajudam a demonstrar o quão extremo foi o episódio de chuva que deu origem à tragédia no Vale do Taquari. A hidrelétrica de Castro Alves conta com vazão média de 162 metros cúbicos por segundo. Já a chamada vazão decamilenar, 10 mil anos, estimada pela engenharia, é de 9.011 metros cúbicos por segundo. Este seria o volume máximo calculado para a estrutura, algo que poderia acontecer a cada 10 mil anos. Caramba! Na segunda-feira, a vazão da usina hidrelétrica Castro Alves chegou a incrível 9.783 metros cúbicos por segundo. Às 18 horas, a Metsu explica que não significa que choveu equivalente a 10 mil anos, ou que há 10 mil anos já havia registro de chuva, mas que a vazão alcançada atingiu o que a engenharia estimava que poderia ocorrer com um período de retorno de a cada 10 mil anos. Segundo a Metsu, acumulados de chuva de 200 a 400 milímetros atingiram grande parte da metade do norte gaúcho no começo deste mês. A estação meteorológica particular chegou a anotar 390 milímetros na região de Passo Fundo. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, em Passo Fundo, anotou o maior volume em 24 horas para o mês de setembro, desde o começo das medições em 1914, com 164,4 milímetros até as 9 horas do dia. A chuvarada foi consequência da influência de uma área de baixa pressão com rio atmosférico que trouxe grande quantidade de umidade. Esse cenário, reforçado pelo avanço de uma frente fria pelo território gaúcho, favoreceu a intensa instabilidade, com muita descarga e chuva
com volumes excessivos a extremo. Os acumulados extraordinários de chuvas em curto período nas nascentes do sistema Taquari-Antas, somados aos volumes enormes de chuva ao longo de toda a bacia, com córregos e pequenos rios que desembocam no rio. E ainda características de calhão do Antas e do Taquari entre morros na serra. Acelerou enormemente as águas até desbocar nos vales, levando as enchentes repentinas e catastróficas por onde passava o rio. Analisa a Metsu. Tá aí, meus amores, explicando para vocês. Não há evidência de que a barragem tenha influenciado, diz secretária de Meio Ambiente, sobre o enchente no Vale do Taquari. E a empresa que opera barragens no Rio das Antas reforça que estruturas não tiveram risco de rompimento durante a chuva. Tá bem? E tem também aqui, né, um vídeo mostrando e tal. Enfim, vocês entenderam, meus amores? Segundo aí a secretária, a barragem não rompeu. A água passou por cima da barragem. Tá bem? É isso. Tá bom? Muito bem, então, 931 inscritos lá no nosso novo canal. A gente precisa chegar aos 1000 inscritos. Tá bem? Dá essa força pra mim aí, colabore, passa pra frente aí, tá bom? Gente, se você puder colaborar com o nosso canal, tem um Pix aí na tela, manda qualquer valor aí, contribua, ajuda demais aqui o nosso canal, tá bem? Então dá essa força pra gente aí, tá bom? Qualquer valor que você mandar é bem-vindo e ajuda a gente demais a manter as coisas por aqui. Muito bem, 931 é o número, meus amores. Façam isso, meus queridos. Gordinho, como é que faz para inscrever lá no seu novo canal? É o seguinte, você vai vir aqui no chat e vai pegar o link e vai cair direto lá no nosso novo canal, tá bem? Fábio, você vai estar ao vivo lá? Em breve estarei por lá, tá bem? E eu conto muito com a sua audiência, dá essa força lá pra gente, tá bom? Muito bem, gente, despedindo de vocês, quero ir, ó. Muito bem, então, gente, quero despedir de vocês, grande abraço para todo mundo, a vozinha já chegou ao final, né, já desgastou. Quero deixar um abraço todo especial, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela colaboração, por você que está sempre aqui com a gente, ligado nesse canal, tá bem? Beijoca no seu coração e Deus abençoe aí.